Falaremos agora do equilíbrio. O que é o equilíbrio e como a numerologia pode trazer esse equilíbrio para os nossos desafios. Na realidade, as propostas oferecidas pela numerologia direcionam a novas escolhas para o portador de um determinado desafio. Sim, você tem escolhas. Você tem a escolha em aprender como lidar com o seu desafio, como ter sob domínio o seu desafio, né? Resultando assim em mais qualidade de vida, em escolhas mais assertivas. Identificar um desafio, e nós aprenderemos aqui como identificar um desafio, deixando de trabalhar nos extremos, nas polaridades extremas de um desafio, certamente vai resultar em novas possibilidades para o indivíduo de um determinado desafio. Na realidade, ele não vai estar sendo mais subjugado ao desequilíbrio de um desafio. Ter controle sobre os nossos desafios é muito importante. E isso trará novas possibilidades, novas escolhas, novas chances mais assertivas. Tenham isso em mente. Conhecimento do desafio, porque o desafio vibra com a gente. Se ele faz parte do nosso processo evolutivo, pode ser que eu tenha desafios diferentes ao longo da vida, pode ser que alguns desafios se repitam ao longo dos anos. Como identificar, como trabalhar com esse desafio, essa é a grande questão. Como equilibrar o desafio. A numerologia traz essa possibilidade. Ponto relacionado, lógico, ao nosso tema de hoje, que é equilíbrio. Não é um trocadilho, mas acaba sendo um trocadilho. O equilíbrio, né? E o equilíbrio, às vezes é meio difícil de equilibrar, é um desafio, né? Mas a numerologia vai te mostrar qual é o desafio, como é que vibra esse desafio, vai te mostrar quando você está nos extremos desse desafio. Os extremos são ruins, ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. Extremidade é ruim, ou 8 ou 80. O ideal é o equilíbrio, trazer para o centro, né? Então, assim, como identificar um desafio? Como equilibrar o desafio? Então, a numerologia traz propostas, sim, são novas propostas oferecidas, direcionando as pessoas para novas escolhas, outras possíveis escolhas. E a numerologia te oferece essa possibilidade, porque não adianta eu chegar aqui e falar para você que você tem que superar os seus desafios, porque os desafios fazem parte do nosso processo evolutivo, do nosso desenvolvimento como ser humano, para que nós possamos ser pessoas mais completas. Então a numerologia vai te falar quais são os desafios, como eles vibram e como trazer o equilíbrio. Identificar o desafio, entendendo quais são os extremos, traz pra gente novas possibilidades, novas formas que nós podemos nos expressar. Tem gente que passa uma vida inteira batendo cabeça, não entendendo, não se conhecendo, não conhecendo o seu semelhante. Tem que entender o desafio, tem que entender como ele influencia o nosso dia a dia, tem que entender como equilibrar o desafio. Você só vai conseguir equilibrar o seu desafio através do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não consegue. E aí vai ficar parecendo um cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Se um desafio faz parte de um ciclo, de um determinado ciclo da minha vida, ou em alguns momentos esse desafio vem comigo durante toda a minha vida. Como eu disse anteriormente, eu posso ter 4 desafios diferentes, posso ter alguns que se repetem. Então, assim, se vem a vida coloca a situação para eu me desenvolver, para eu transcender, para eu equilibrar, para eu descobrir os meus talentos, usufruir das minhas potencialidades, e aí eu não aprendi, eu não me conheço, eu não conheço o meu desafio. Se eu não conheço o meu desafio, como é que eu vou trabalhar e me melhorar?
Ok, você perdeu uma chance de se melhorar numa determinada situação, vem a vida e coloca outro desafio. Mas aí você já tinha deixado passar batido uma experiência, um desafio. E aí você deixou passar, vem outro, só que vem mais forte. Então assim, através da numerologia, você consegue identificar e sabe o que fazer para equilibrar o seu desafio. Não importa qual é o seu desafio, é o 0, é o 1, é a vibração do 5, como é que eu estou vibrando, como é que eu estou trabalhando os meus desafios. Desafio é aprendizado. E assim, não faria o menor sentido nós estarmos aqui nesse plano sem ter que nos desenvolvermos. É bacana as possibilidades, os desafios colocados para nós aprendermos, nos desenvolvermos e transcendermos. O objetivo é esse. Ninguém está aqui por acaso. E outra, hein? A vida não é um mar de rosas para nenhum de nós. Mas se a gente tem autoconhecimento, gente, isso é tudo. Eu quero me conhecer, eu quero saber trabalhar os meus pontos mais difíceis. É possível? É possível. Não importa qual a sua idade hoje, não importa qual estágio da vida você está. E aí de repente você me fala, mas nada está fluindo. Ouvi isso essa semana. Tá tudo amarrado, eu não consigo desenvolver, fazer os meus projetos. Mas você se conhece? Você escolheu o projeto certo? Você sabe o que você está fazendo? E como trabalhar esse projeto? Será que eu tenho o perfil de um líder, o perfil que toca um projeto? Ou liderança para mim é difícil? Eu tenho um desafio com isso é difícil para mim. Como que eu trabalho isso? A numerologia mostra, porque a numerologia não está só apontando o que é difícil ou os defeitos. Te dá a ferramenta para você trazer equilíbrio para os seus desafios, para os seus relacionamentos interpessoal, relacionamento de parceiros afetivos, com filho, pai, com a sociedade em si. Nós estamos inseridos em uma sociedade com pessoas diferentes da gente, o que é bom, porque quando a gente conhece alguém diferente, com suas características, potencialidades, essa troca faz com que a gente cresça. Então é muito importante identificar e trazer equilíbrio para o desafio. Bom, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, sabendo lidar com seus desafios, é uma pessoa mais saudável, tem mais saúde física, mais saúde mental, intelectual, mais espiritualidade. Nós temos também nos desafios números de espiritualidade. Então, como lidar com isso? Então, os desafios interferem no nosso ser como um todo. E se você está em desequilíbrio, você vai ter problemas psicológicos, provavelmente, doenças psicomáticas, porque o seu organismo está absorvendo aquilo? Sim. Então assim, você está mais equilibrado, tem mais saúde física, mental, espiritual, você tem novas possibilidades. Você está livre de desnecessárias manifestações que são interiorizadas e elas se manifestam na nossa vida. Se a gente tem um controle, se tem um equilíbrio, tem ali sob o nosso domínio os nossos desafios, as nossas emoções, nós teremos mais qualidade de vida em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Equilibrar o desafio traz o quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional te dá a possibilidade de você fazer escolhas assertivas. As emoções, os desafios têm que estar sob o nosso controle. Então assim, é um ponto muito bacana, muito interessante e que nós temos que prestar atenção todos os dias. Os desafios estão com a gente ali todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Autoconhecimento, equilíbrio, novas possibilidades, novas escolhas, qualidade de vida, relacionamento pessoal, interpessoal, familiar, sociedade. Nós estamos inseridos nesse contexto.
e o equilíbrio é fundamental. A numerologia te mostra como ter esse equilíbrio. Então, fica aqui comigo. Não desista de você. Esse é o grande desafio. O desafio da gente é não desistir da gente. A gente só não desiste da gente quando a gente se conhece. E a partir desse momento, só de você estar aqui, você já está expandindo o seu conhecimento, a sua consciência. Não tem mais volta. Se eu falo para você que você tem desafio e você sabe que tem, já até pensou em alguns, como equilibrar? Como ter uma vida saudável através do equilíbrio dos desafios? Essa é a grande questão e a numerologia proporciona essa ferramenta para você.